A reforma da Previdência entra em semana decisiva em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a falar que, se aprovada, abre aspas, será do parlamento, não do governo. Fecha aspas. Confira na reportagem. O fim de semana foi de negociação com entra e sai de deputados na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No domingo também passou por lá o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Uma parte da movimentação é para garantir os votos necessários no plenário. Como é uma proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada é preciso o voto favorável de 308 deputados. O ministro Onyx Lorenzoni disse que o governo contabiliza 330 votos, 22 a mais do que os necessários. O vai-vem de políticos teve a ver ainda com a negociação de pontos que ficaram de fora do parecer do deputado Samuel Moreira na comissão especial e que podem ser apresentados na votação em plenário. O mais importante é a reinclusão dos estados e municípios, que ficaram de fora por pressão de parlamentares do Nordeste. Governadores vão a Brasília na terça-feira para uma última rodada de negociação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que acredita que ao menos o texto do relator aprovado pela comissão especial, que garante economia de 980 bilhões de reais em 10 anos, está garantido. E para debater o tema da Previdência, nós contamos com a presença do advogado especialista em Direito Previdenciário, Dayson Portanova, e a advogada associada do Instituto de Estudos Empresariais, Gabriela Bratz-Lam. Seja bem-vinda, seja bem-vindo também. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reiterou nesta segunda-feira a confiança na aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Como é que vocês analisam esse termômetro? Vai ser fácil dessa maneira? A aprovação da reforma, como espera o Rodrigo Maia, que já botamos um abre aspas aí, disse que a reforma é do Congresso. E agora? Nós temos já 330 votos, a princípio, foi contabilizado pelos deputados para aprovação. Nós precisaríamos de 308. Então, eles estão confiantes que isso vai passar, mas ainda há alguns temas a serem discutidos que podem ser incrementados em último momento. Alguns deputados estavam bastante relutantes na aprovação se houvesse a inclusão dos municípios e estados. Sim. Então, isso está sendo negociado muito na Câmara agora, para ver se houver a inclusão, se eles vão aderir ou não a essa reforma. Mas, a princípio, da forma que foi apresentada, sem a participação de estados e municípios, passaria tranquilo. Sim. Mas lembrando, passou agora na comissão, agora passa, então, nós precisamos de 308 votos em 2 turnos, ou seja, 3/5 da Câmara, e nós precisamos também 3/5 do Senado. E, a princípio, se for mantida essa forma, essa redação vai passar. Bom, e só para completar, a reforma sendo esta reforma da Câmara, ela ainda, na tua concepção, Gabriela, ela mantém ainda aquilo que o ministro Paulo Guedes deseja, o que o governo Bolsonaro deseja, a tal economia? Ela vai representar a economia, já está prevista uma economia com essa redação. Entretanto, o regime de capitalização não foi aprovado nessa redação. Acredito que nos próximos meses, ou talvez anos do governo Bolsonaro, seja apresentada uma nova ideia, uma nova redação para se incluir essa parte, para não causar tumulto nessa votação. Então, vamos aproveitar o melhor dessa votação, sem causar nenhum alarde com a inclusão de um regime de capitalização. Se mantém muito do projeto inicial, mas ainda alguns detalhes que seriam essenciais para uma sobrevivência plena da Previdência no futuro foram retirados, como é o caso da capitalização. Como é que tu enxergas esta reforma, este texto, né? E se esse texto, nessa concepção que, por exemplo, entre ministro Paulo Guedes e Rodrigo Maia, se as coisas ficam no meio termo, ou alguém ganhou na tua concepção esse cabo de guerra aí? Bom, boa tarde, Bibes, doutora Gabriela. Mais uma vez, uma satisfação estar no seu convite de Vossa Senhoria, aos nossos telespectadores. Nós temos aqui um caldeirão. Eu, particularmente, em que pese a tranquilidade da doutora Gabriela, dizer que tem 330 votos. Olha que a gente que acompanha as reformas em matéria previdenciária, nem o Fernando Henrique, com uma hegemonia e com uma autoridade que tinha, como sociólogo, representante, crítico da sociedade, conseguiu fazer essa reforma. Ele levou 4 anos para aprovar a reforma dele, que começa em 95 e vai acabar em 1998, que lá era pretendida a idade mínima, que era o mote da reforma, que hoje já está incluída para todos os benefícios, à exceção da invalidez e pensão.
A ideia geral, ela tinha 3 pilares. O primeiro deles era o regime de capitalização. De uma forma ou de outra, o regime de capitalização permanece. Por quê? Porque ele exige dos estados e municípios ou da própria estrutura complementariedade de benefícios futuros. Então, mesmo que a reforma seja delegada para os estados e municípios, futuramente, toda e qualquer relação de complementariedade será por regime de contribuição definida e capitalizada, até o limite do teto da Previdência. Então, ficou bastante claro nesta reforma que não se pretende pagar, ao menos do corpo estatal, valores acima de R$ 5.800. O segundo aspecto, tirando a capitalização, que ela está permeando ainda, é a idade mínima, que também ela é eficaz para todo e qualquer benefício, inclusive para as aposentadorias especiais, inclusive aquelas que exijam 15 anos de atividade, como mineiro de subsolo. Talvez nós não tenhamos muito aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no centro-oeste, centro-leste e sudeste nós temos muito intensa essa mão de obra. Também se estabeleceu, então, a idade mínima. E o terceiro aspecto, que aí envolve redução de benefícios, tratava do cálculo, da não cumulação de benefícios e da alteração da estrutura beneficial. Então, em suma, boa parte do pretendido pelo governo está passando. E, como tu bem dizes, conduzida pelo primeiro-ministro e não pelo chefe de governo, né? Nós vimos que o Rodrigo Maia foi o grande articulador, junto com o PSDB e PMDB, ou MDB, que cederam espaço para essa negociação e avançou, então, a reforma da Previdência. Tanto que o relator é alguém do campo, do centro do PSDB, do centro da estrutura que hoje comanda o PSDB, e ele foi um contemplador desses interesses. O plenário da Câmara, ele ainda, para mim, ao contrário da doutora Gabriela, ele é uma incógnita. Nós não conhecemos esse Congresso, nós estamos vendo, por exemplo, que o PSL tem deputados que estão em oposição à reforma, né? Inclusive, nós vimos aqui no Rio Grande do Sul um atrito bastante elevado, não só da reforma, mas da questão política também, porque o debate envolve a polícia no âmbito federal e estadual, as polícias militares, a relação de atividades ligadas ao Estado e corporações. Sim. Então, necessariamente, dentro deste parlamento, nós não temos uma resposta. Eu, particularmente, não tenho a segurança da doutora Gabriela. Eu acho que os 330 votos a gente pode ter num ou outro aspecto da reforma, mas integralmente eu acho que não será tão tranquilo assim. E para vocês, tá? E aqui pode ser, como é um debate, pode ser tanto para o bem quanto para o mal, tá? Qual ponto vocês destacam, vocês acham que é o mais importante neste texto aprovado na comissão, né? Claro, na perspectiva de cada um. Pode ser o ponto mais positivo, como pode ser o ponto mais negativo que vocês querem chamar a atenção dos nossos telespectadores. Doutora Gabriela. São diversos pontos positivos para mim. A questão da definição da idade mínima, de forma divergente do que o colega havia falado, a gente tem uma previsão hoje de idade mínima, mas ela tem a alternativa de tempo de contribuição. Hoje não, a gente vai ter de fato uma idade mínima para a contribuição. E isso é excelente. São apenas 13 países no mundo que não adotam esse regime de idade mínima. Inclusive no Brasil, na América Latina, nós só temos 2 países, incluindo o Brasil, que não adotam esse regime hoje de idade mínima. Então aí a gente já consegue ver um diferencial. Aquelas pessoas que trabalharam hoje, no regime atual, se você tem 15 anos de contribuição, mas tem a idade mínima, você se aposenta. Nesse novo regime, 15 anos não serão suficientes. Você vai ter que atingir outro patamar de contribuição. Para os homens ficaram 65 anos, para as mulheres 57, né, doutor? 62. 62. Então, esse foi um ponto positivo. As pensões por morte também, eu gostei bastante do cálculo que eles fizeram, porque eles levaram a pensão por morte não como um pagamento integral. Aquelas pessoas que já recebem a pensão por morte não precisam ficar preocupadas, elas não vão ser atingidas. Mas o cálculo oferecido por essa nova redação é muito interessante, porque ele não beneficia em 100% o beneficiário. Então, se o seu esposo faleceu, meu companheiro falece, eu não vou receber 100%, porque se presume de que parte da verba era para manutenção própria e parte da verba para manutenção da família. Então, no direito civil, inclusive, é um parâmetro que nós utilizamos para compensação se alguém se acidenta e a gente deve beneficiar a família com aquilo. Então, a gente não considera que o beneficiário deve receber a integralidade
do benefício da aposentadoria ou pensão por morte. Então, também ali nós reduzimos bastante coisa. E também, acho que nós já discutimos da outra vez a questão dos auxílios reclusão, que agora ficaram um pouco mais difíceis de serem conseguidos, não basta apenas uma contribuição. Porque o que acontecia? Inclusive, eu ouvi esses dias os deputados conversando, quando se iniciava um inquérito e se sabia que aquela pessoa ia ser presa, se entrava em contato com algum comerciante da região, disse, não, me assina a carteira por um mês. Então, você tinha uma fraude ali de contribuição de um mês para que a pessoa, quando fosse presa, se encerrasse ali o inquérito preliminar, ela já tivesse o direito ao auxílio reclusão, que é muito injusto com o sistema. Bom, doutor Dyson. Bom, vamos por partes. Eu acho que a gente tem que tentar compreender um pouco do sistema brasileiro, né? Independente do resto do mundo, que se a gente for tentar igualizar e trazer comparativos de fora, a gente sai da realidade brasileira. Primeiro aspecto, a gente tem que, ao meu ver, né, tomar não nesse maniqueísmo de bem e mal, mas tentar estabelecer uma função de Estado e o que a sociedade busca. Primeiro aspecto que a gente tem que entender é que a idade mínima, hoje, ela é muito gravosa para determinados setores. Eu estava num debate em São Paulo, semana retrasada, onde se discutia que na cidade de São Paulo, a capital mais economicamente melhor ativa da América do Sul, não a Latina, que eu acho que perde para o México, existem locais da cidade em que a expectativa de vida é de 59 anos de idade. São Paulo. Eu não estou falando do Maranhão, não estou falando de Bacabal, não estou falando de nenhuma cidade interior do Nordeste nem do Norte. Estou falando de São Paulo, capital. Então, há uma disparidade muito grande e a sociedade ainda não equilibrou isso porque há uma opressão na relação de mercado de trabalho, do capital e de disponibilidade de atividade desse trabalhador. Então, a idade mínima ainda é muito gravosa. E 65 anos para homem, 62 anos para mulher, ele é excessivo. Não há uma fixação de uma transitoriedade, porque ela é dirigida mesmo que para os novos segurados, não há uma transitoriedade mais ampla. Nós precisaríamos de uma transitoriedade. Então, entre a opção da idade mínima e a falta de transitoriedade, eu acho que esse é o grande mal que tem, né, que foi mal trabalhado tecnicamente, porque o objetivo final era a capitalização. Então, se fez o quê? Se limita o acesso ao benefício ou ao sistema, né, e se joga para a capitalização para dizer que aqui estaria a salvação. Então, esse é um equívoco que, para nós termos ideia, né, eu acho que pegar até o exemplo, se temos só 10, 12, 15 países, a Alemanha, que é o país hoje na Europa que melhor desponta em termos de proteção social, a aposentadoria na Alemanha é de 64 anos de idade. E o Brasil está optando por 65. Nós não somos a Alemanha. Mas eu não quero traçar esse paralelo. Nós temos que buscar a necessidade do Brasil. O segundo aspecto que eu acho que é fundamental e é estrutural também, mais uma vez, é que se desmantela proteções sociais. O exemplo, vou roubar um pouquinho da doutora Gabriela, o exemplo do auxílio reclusão é uma exceção, né? Mas nós temos situações em que o trabalhador, por exemplo, um motorista de ônibus, possa estar num corredor de ônibus e uma pessoa atravesse equivocadamente num corredor de ônibus e é atropelada. Este motorista será condenado. Certamente, porque mesmo que ele não tenha tido dolo, que ele tenha tido culpa, ele será recluso. E é para este trabalhador que deveria se proteger o auxílio reclusão, mas não para ele, para a família dele. Por quê? Porque nós temos carência de educação, nós não temos acesso universal à escola, nós temos carência de acesso do menor à creche, e é aí a proteção que se perde da família, que é o eixo fundamental de qualquer sociedade desenvolvida hoje. Então, esses aspectos de diminuição da proteção social, nós corremos o risco de amanhã ou depois colocarmos essas pessoas num grau de vulnerabilidade que o Estado terá de protegê-lo de outra forma, né? E aí eu vou pegar um exemplo que todo mundo está aplaudindo, que é o exemplo do Esporte Clube Internacional, que abriu as suas portas para proteger pessoas e moradores de rua. Isso demonstra claramente que houve uma falha do sistema assistencial público e necessitou a intervenção de um clube de futebol para substituir o papel do Estado. Esta crítica eu não vi ninguém fazer. Eu não estou fazendo uma crítica ao que o Esporte Clube Internacional fez e a adesão do Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas mostrou a falência desse Estado, que vai diminuindo de tal forma que acaba de proteger aquele cidadão mais vulnerável. Então, esses para mim, são os dois tópicos fundamentais que destoam de qualquer norma de proteção social no mundo. Bom, agora eu vou pegar um gancho que já foi citado pelo Dr. Dyson, mas a gente precisa aprofundar, porque quando eu disse que agora
temos mais alguém, né, e nada mais, ou ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República, Jair Bolsonaro, que insiste em tirar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal da reforma da Previdência. Então, a gente tem a reforma do Maia, a reforma do Paulo Guedes e ainda tem outros atores que estão querendo redigir o texto, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República. Essa defesa por essas categorias, o que representa esse movimento do presidente? Está falando com a sua base, que é muito ligada a militares, policiais, né? Isso pode ou não atrapalhar na concepção de vocês, vide o objetivo da reforma, né? Ou até mesmo um grau de justiça, vocês que conhecem o direito, especialmente o doutor Dyson, se realmente são categorias diferenciadas e merecem essa atenção. Gabriela. Sim, é a base que elegeu o presidente, uma certa base, mas eu acho que ele deve conduzir essa base dele para a compreensão de um regime como um todo. Infelizmente, o PSL, como o doutor falou, ele apresentou uma manifestação que foi realmente bem contrária ao texto que estava sendo apresentado, porque havia uma inclusão de todos esses integrantes da parte militar, brigada, que eles não estavam de acordo. Eu espero que realmente até a votação a gente consiga ter um convencimento da base, do PSL, de que eles votem fazendo a inclusão. Realmente seria muito prejudicial para essa reforma se não houver a inclusão. Sim. E assim como eu também acredito que é prejudicial a não inclusão dos municípios e do Estado. Vamos discutir isso na sequência agora, se der tempo, mas vamos lá, vamos avançar. Então, eu vou pegar teu gancho, que eu acho que teu gancho é fundamental para nós entender também outra matiz que foi alardeada pelo governo. Vamos igualizar a todos e acabar com privilégios. Né? No momento que a gente faz esse discurso, tu está dizendo para a tua base o seguinte: minha base, vocês vão ter que pagar conta. Né? E a base não quer pagar conta. Aconteceu isso com o Fernando Henrique, aconteceu com Lula e aconteceu com a Dilma e aconteceu com o Temer e está acontecendo com o Bolsonaro. A desigualdade, a atividade, ela é ou não é diferenciada? Todos os trabalhos são diferenciados e cada um tem as suas particularidades. O que nós temos que entender é que na proteção social, ela tem que se tratar de uma forma diferenciada, não só a sua categoria, mas também os efeitos dela. Por exemplo, você tem hoje um índice de mais de 12% na área policial de pessoas com um nível de desequilíbrio psíquico em função da violência na rua, do embate do trabalho, das condições que lhe dão. Rio de Janeiro e São Paulo, esse nível vai a 18% a 20%. Então, nós temos, como eles dizem, né, a própria gíria policial chama esses trabalhadores de 13 que perdem a sua capacidade de percepção do mundo, porque entram num nível de ansiedade tal que o incapacita. Esse trabalhador ficará submetido a uma análise subjetiva para saber se ele vai ter uma aposentadoria integral ou não. E se ele vier a falecer depois desta condição, como a doutora disse, as pensões não serão mais na integralidade. E esta é a briga que a polícia está fazendo do ponto de vista generalizado, que vai lá na Polícia Federal, que ela está na reforma, mas a Polícia Civil dos estados não está. O guarda militar não está. Aquele cidadão que está protegendo o patrimônio público municipal não está nessa reforma. Sim. Ele estará posteriormente. Mas esta base não queria o quê? Não queria fixação dos 55 anos de idade como idade mínima. Eles queriam um pedágio igual dos militares, de 17%, e não tiveram. Eles queriam uma proteção, esta igualização diante da dissonância do trabalho deles, aproximando-os dos militares. Então, por isso a grita. E veja, não é o policial federal que está gritando mais, porque quem sofrerá mais agudamente será o trabalhador nos estados. Porque dependendo das condições do estado, esse trabalhador não terá proteção social. E aí está o gancho para discutirmos, para encerrar a nossa conversa, estados devem ficar de fora ou ainda há espaço para uma costura política na concepção de vocês? Isso é fundamental, pode ser discutido posteriormente. Doutora Gabriela. Pode ser discutido posteriormente, sim, e acredito que vai ser a ideia, vai ser aprovar esse texto e depois se discutir. Mas eu acho que é extremamente importante que se inclua estados e municípios, porque se evita que haja um outro desgaste interno na nossa federação, de cada município e cada estado vir a discutir isso, perda de poder político dos governadores municipários. Então, deve ser incluído. Do meu ponto de vista, deve ser incluído, sim, mas não acredito que vai ser feito agora.
Não, eu vejo assim, na questão, uma questão que é primordial, gente, o custo político disso. Né? Lamentavelmente, a gente está discutindo custo político quando estava falando que queria economizar 1 trilhão para a União e o Estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar a conta dos servidores ativos. Né? Então, é uma contradição. Não que a reforma nos estados, no âmbito previdenciário, alteraria essa condição. Mas o que você faz? Você delega um ônus muito maior para um nível de pressão ainda maior, né? Porque ele está na base, e quando levar para os municípios, mais grave ainda, porque é o cidadão que mora do lado da casa do prefeito, do lado da casa dos vereadores. Então, é um erro estratégico. Lamentavelmente, a reforma, se fosse igualizar efetivamente, o que não aconteceu, o grande avanço, ou a grande embocada que se dá é no regime geral de previdência, que paga aí benefício em média de R$ 1.300. Né? Então já se mostra a falência do país, porque se não tem condições de pagar R$ 1.300 para um aposentado, o país realmente está muito mal. Né? E aí se vê que as limitações que ocorrem vão ser jogadas para o colo do governador ou para o colo do prefeito. E isso às vésperas de um ano eleitoral. Porque nós praticamente estamos entrando, a partir do segundo semestre, num processo de 2020, eleições para prefeitos e vereadores, e com crises sistêmicas dos estados. Então, particularmente, eu acho que também é um equívoco político de não se abraçar aí um sistema mais amplo, quem sabe até ampliar o regime geral, evitar, porque quando o Fernando Henrique, na emenda 19 e 20, estabeleceu a obrigatoriedade dos regimes únicos, se queria fazer o quê? Igualdade, verticalização da igualdade para o Estado poder fundamentar os seus serviços e saber que Estado nós iríamos querer. Nós não tivemos capacidade, desde 1998 para cá, estabelecer o Estado gestor ou o Estado gerente para finalizar o seu papel. Por fim, só para dar um gancho, tem um dispositivo na reforma dessa Constituição que diz que todo e qualquer benefício que tiver, eventualmente, um tempo de serviço que não foi indenizado, será anulado. Você imagina o caos que pode gerar isso, porque nós tivemos agora uma decisão do Tribunal de Contas da União autorizando que os advogados que eventualmente passaram num concurso público, que averbaram seu tempo sem indenizar, terão que indenizar. Então vai ser um caos generalizado. A reforma tem N fatores que quando a gente começa a conversar os detalhes dela, a gente se assusta deles. E nós vamos continuar conversando porque esse é o texto base que ainda vai para a Câmara, ou seja, a peleia é grande ainda. Sim. E a gente vai ter que conversar numa outra oportunidade, mas hoje já deu para dar uma bela de uma olhada nesse texto base, graças aos nossos convidados. Quero agradecer a Gabriela Bratz, advogada do IEE, e também do Dr. Dyson Portanova, advogado especialista em direito previdenciário. Sejam sempre bem-vindos e até o nosso próximo encontro, que pelo jeito vai ser muito em breve. Muito obrigado, é uma grata satisfação sempre estar contigo e todos os telespectadores.